Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Outubro chegou e com ele uma campanha extraordinária, repleta de informação para você, mulher, e para toda a sua família. Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado ao câncer de mama. Esse assunto que não pode faltar nas nossas rodas de conversa enquanto mulher. Para isso, eu chamei duas convidadas extremamente competentes que vão estar abordando esse tema com a gente hoje. Mas eu vou deixar que elas se apresentem para vocês. Dividindo esse momento comigo, a doutora Bruna. Seja muito bem-vinda, Bruna. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu sou Bruna Capila, eu sou ginecologista há 19 anos no norte do estado e é um prazer também estar aqui com vocês, dividindo um tema tão importante e de tanto impacto no planeta, né, que é o câncer de mama. Perfeito. Para mim é uma honra, um prazer ter você aqui, você ter aceito o meu convite. A gente teve a oportunidade de se conhecer o ano passado no evento de endometriose do Dr. Iulo, que já esteve aqui presente no nosso podcast. Depois a gente teve junto no simpósio, e ter você vindo de montanha para cá para poder dividir a sua experiência, sua história de vida, é uma honra e um prazer. Então, muito obrigada mesmo, viu, Bruna, por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você. Outra querida que vai dividir esse momento com a gente é a doutora Gabriele, mas eu vou deixar que ela se apresente também para vocês. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite. Eu me chamo Gabriele Garozzi, sou médica mastologista, atuo aqui em Linhares há 3 anos e a gente vai falar sobre o câncer de mama, mas também sobre a saúde das mamas, tirar algumas dúvidas. E todo mundo vai sair daqui bem cheio de informação para poder disseminar mais ainda, né? Perfeito. Também é uma honra, um prazer ter você aqui. A nossa história acaba se cruzando nos corredores e no Instagram, Eu tô tentando trazer essas mocinhas. A Bruna já é pra mim um convite pra lá de aceito. Porque pra quem sai de montanha e vem pra cá, vocês já entenderam que ela já faz parte do movimento maternar. E essa mastologista, até o final desse programa, talvez eu convença ela 100% a participar desse movimento maternar com a gente. Porque vai ser muito bem-vindo, Então pega sua xicrinha de café, pega seu chazinho e vem bater esse papo com a gente. Meninas, pra começar o nosso bate-papo de hoje, eu acho que o câncer, como um todo, ele modifica muito a vida e a estrutura da mulher. Como ela se relaciona com o seu próprio corpo, as suas próprias ideologias, a sua forma de pensar, ver. Como vocês duas na prática clínica têm sentido isso a partir de um diagnóstico? Bruna, quer começar, por favor? Realmente essa parte do câncer, como o mapeamento do território que é o nosso corpo, no consultório do dia a dia do ginecologista é muito impactante, porque quando o paciente ele recebe esse diagnóstico, que o nosso objetivo aqui realmente é desmistificar sobre essa palavra câncer tão impactante, a imagem que elas constroem de queda de cabelo, de retirada da mama e desse impacto tão devastador ali na vida dela, nós ginecologistas, pela nossa experiência clínica e também a minha, no caso também pessoal, é como um dever e como um propósito orientá-las, Porque eu penso que a orientação nesse primeiro momento é de um impacto tão importante na saúde emocional que vai contribuir para desfazer todos esses mitos no processo de cura dessa paciente, nesse momento de acolhimento inicial, que vai trazer um impacto para o resto da vida da paciente. Eu sei como médica, como mulher e como paciente oncológica, ou seja, o receber desse diagnóstico, ao você somatizar e transferir para o seu território ali do seu corpo, sendo bem apresentado naquele momento oportuno ali para a paciente, a sua emoção, a maneira que você vai expressar ali para a paciente, vai reverberar em todo aquele processo de cura. Porque pelo menos as palavras que eu recebi ao ter o diagnóstico são impactantes no meu cérebro até hoje. Então é isso que eu procuro fazer como médica, como ser humano, ao acolher essa paciente, esse território inicial que é o corpo físico. Mas o que causa o maior impacto é o que faz parte do corpo, não físico, mas a parte mental, que vai trazer o verdadeiro benefício, explicar a paciente sobre essa palavra, sobre a vitória, que a vitória é o processo, não é o fim. É isso que a gente tem que apresentar ao paciente, é sobre o processo.
porque o fim não cabe a nós, né? Perfeito. Eu gostaria, né? E Agora, você, Gabi, falar seu Gabi? opinião. Não, eu já começo emocionada já, né? Sim. Eu aprendi lá em Barretos com o Dr. Idan, ele desenhou assim para uma paciente na época que eu fazia o fellow, e eu nunca mais esqueci, e também repete o que você falou, né? Que a gente tenta mostrar para a paciente, desenha que ela é o centro da vida, né? E o câncer de mama, ele não vem para ficar ali no centro da vida. Em volta da gente tem a roda que gira. Então a gente vai passar por ele nessa roda, como outros problemas, né? E talvez esse o maior da vida, mas outros problemas, esse é mais um problema. E ela vai passar por esse tratamento e a vida vai continuar e a roda vai girar e o centro continua sendo ela. Então é para a paciente tentar sair daquela jaula mesmo, né? Do medo, da angústia, e entender que a gente vai passar, não vai ser fácil, mas lá na frente a gente vai estar tratada e a vida vai seguir. A gente tem que seguir a vida a partir dali tratada. E eu acho também que a gente tem que cada vez mais, né? Eu costumo falar aqui no podcast, quando a gente tem a oportunidade de fazer temas temáticos relacionados a meses de campanha, né? O que aconteceu no Maio Furtacô, o que aconteceu no Agosto Dourado e o que está acontecendo agora, né, no Outubro Rosa, a gente precisa levar informação de qualidade, né? A gente precisa buscar isso, porque por mais que a gente fale muito hoje a respeito do Outubro Rosa, mas a gente ainda tem uma crença. Nós somos mulheres jovens, mas aqui deve ter todo mundo mais de 10 anos de formado, né? A gente vem de um histórico onde as pessoas não falavam a palavra câncer, era aquela doença, né? Como se a gente falasse a palavra câncer, isso trouxesse uma magnitude muito maior à situação e fosse uma sentença de fato de morte. E a gente hoje vem desmistificando. Eu lembro quando eu me formei, a minha segunda pós foi psicologia hospitalar. E aí a minha dissertação foi sobre o impacto do câncer, né, na vida dos pacientes. Então eu fui me debruçar, estudar sobre isso. E assim, a literatura toda, eu vou fazer 15 anos de formada agora, no final do ano. Então assim, a minha segunda pós-graduação foi no meu primeiro ano de formada. Então mais ou menos tem 14 anos. Era exatamente ainda aquela doença, aquela referência, como que se falava, como se portava e quantas coisas a gente conseguiu desmistificar, trazer de informação de qualidade e te ver falando hoje a sua experiência física, real mesmo, né, Bruna? Só impacta essa mulher que está em casa assistindo a gente agora e dizer assim, realmente, isso não é uma sentença de nada, isso é só um caminho a ser passado. Pegando esse gancho, meninas, hoje, na parte clínica da vida de vocês, o que vocês acham que ainda é um dificultador para um diagnóstico precoce no Brasil, Gabriele? Então, a gente tem uma baixíssima taxa de adesão à mamografia do rastreamento, né? O que acontece? Quando a gente fala rastreamento do câncer de mama, é a gente fazer o exame na paciente assintomática. A paciente não sente nada, mas tem que fazer aquele exame anual, todo ano, independente do resultado anterior. Então, o rastreamento é o fazer o exame de forma organizada em todas as pacientes a partir dos 40 anos, anual pela Sociedade Brasileira de Mastologia e no Ministério da Saúde a cada 2 anos. E aí a gente faz o que com esse exame? O diagnóstico precoce. Né, eu explico, não é porque tem 10 anos que você faz o exame e está normal que esse ano você vai deixar de fazer. A gente faz de um ano para o outro exatamente porque ele aparece de um ano para o outro. E aí ele aparece de forma delicada somente pelo raio-x da mamografia ou pela imagem do ultrassom e a gente trata de forma muito mais tranquila. A cirurgia a gente tira só aquele pedacinho ao invés da mama toda. Às vezes não precisa de químio, às vezes a gente faz rádio, mas não tira os linfonodos da axila. Então o diagnóstico precoce que vem de um rastreamento organizado, ele faz toda a diferença lá na frente. E aqui no Brasil a gente não tem adesão adequada para essas pacientes que fazem um rastreamento, que faz o exame sem sintomas, principalmente na rede SUS. Mas no convênio, no privado também.
né? O rastreamento ele só é adequado quando a gente cobre 70% das mulheres. E aqui no Brasil, a gente não cobre nem um quarto das mulheres. A pandemia foi um fator dificultador também, mas hoje a gente está conseguindo aderir melhor. Então, se a paciente não faz o exame, a gente não faz o diagnóstico, que essa é a maior dificuldade. As pacientes terem a informação, ou seja, os municípios levarem a informação, meio que coletar essas pacientes e falar, você tem que ir lá no posto de saúde fazer o exame. Porque senão a gente não consegue fazer nada. O paciente chega com sintoma, com nódulo grande, e aí não existe rastreamento que vai fazer diferença. Então, a adesão à realização da mamografia a partir dos 40 anos. E antes disso, qualquer sinal que veja que é diferente na mama, procurar o posto de saúde e o consultório para a gente poder dar o seguimento. Perfeito. Bruna, você quer acrescentar? É interessante quando ela fala, né, da detecção precoce, né? 95% dos pacientes, né, que a gente vai ter esse diagnóstico precoce terão cura. Então, elas têm que entender que um nódulo pequeno, que elas não é através da palpação, né? A nossa mão não tem esse poder, né, de sentir um nódulo tão pequeno. E o objetivo realmente é orientá-las com relação à mamografia anual, não só no SUS, mas eu trabalho na rede privada. E é como se eu tivesse ter que ter um poder de convencimento da necessidade da realização daquela mamografia anual. E tem um viés. Quando ela chega com aquela mamografia, eu a parabenizo no sentido de que parabéns, sua mamografia está normal por esse ano que passou. Porque isso aqui é um presente pelo que você fez nesse ano. Aí ela falou, mas por quê? Porque você fez exercício físico, você dormiu bem, você está com suas conexões emocionais em dia. Porque uma mamografia normal de hoje, ela está representando o que passou. Então eu já oriento dela que a partir daquela mamografia nova já é um marco zero para ano que vem ela já fazer outra. Por quê? Porque ela tem que entender que eu bato na tecla do consultório é o quê? 5 a 10% do câncer de mama tem predisposição genética. 90 a 95% é epigenética, é o que você está fazendo com o seu estilo de vida. Eu achei tão lindo ao estudar para o podcast que a Sociedade Brasileira de Mastologia tem uma caderneta sobre os mitos. E olha que maravilha, eu achei aquilo impactante. Ela está escrito lá para todos os pacientes lerem. As suas emoções interferem no câncer. Então assim, porque às vezes ficava como uma coisa solta a gente perguntar sobre as suas relações, sobre as suas relações tóxicas, como você está lidando com o seu manejo do estresse. Isso é real na medicina atual. Porque quando eu vou abordar sobre a mamografia, doutora, eu não tenho ninguém na família com câncer de mama. Nem eu tive câncer de mama com 35 anos de idade, todos os meus testes genéticos para predisposição são negativos, até porque eu queria proteger a minha filha, né? Ou seja, se é genético ou não, sobre a minha mãe, sobre terapia de reposição hormonal, sobre anticoncepcional no futuro para minha filha. Então, ao convencê-las, que é um poder de convencimento, claro que individual, mas no consultório particular nós temos essa dificuldade, né? Com relação à mamografia, sobre os mitos de radiação. Então a gente estuda, né? A radiação, para te trazer um prejuízo, seria 400 mamografias em vida. Isso não vai acontecer para trazer um prejuízo. Então gera aquele poder de conhecimento para gerar entendimento da necessidade, ou seja, sobre a predisposição familiar, que não precisa ter isso, nós estamos falando de epigenética. E a que eu estou olhando hoje, querida, representa o seu passado. A partir de agora que já é um marco zero. Isso tem que ficar claro, porque senão no outro ano, como você falou, elas não querem ter adesão. Mas como você se comportou, né? Você bebeu, você fumou, você não fez atividade física, você está obesa. Interessante que elas não querem, usam anticoncepcional equino a vida toda e você aumenta a chance de câncer de mama muitas vezes pelo sedentarismo e pela obesidade. Então, que viés é esse? Isso para mim é falta isso para mim que é a verdadeira falta de informação. É isso que nós temos que trabalhar nessa nova geração. Então, isso para mim é impactante. Perfeito. Eu
costumo falar muito que a reposição hormonal, a anticoncepção, a gente até vai falar depois sobre isso, né? Tem um fator que aumenta o risco, sim, mas hoje, sabidamente, mais do que comprovado e publicado por estudos, a obesidade, o não controle do peso e o sedentarismo tem fatores assim. A obesidade, ela duplica, tem um estudo que mostra que ela duplica a quantidade de pacientes que tem o diagnóstico. Então, se de 24 em 1000 mulheres têm câncer de mama, ela passa isso para 48. A obesidade. Por quê? A gordura que a gente tem no corpo, ela é como se fosse um terceiro ovário ali. Ela está estimulando a produção hormonal de forma desordenada, né? Então, hoje a obesidade é um dos principais fatores do desenvolvimento do câncer de mama, principalmente na pós-menopausa, que é quando é mais difícil de controlar o peso e manter a atividade física em dia. Então, assim, a gente tem que se alertar a isso. Não é culpa do anticoncepcional, não é culpa da reposição, não é culpa de... É tudo junto. Perfeito. É o sedentarismo com a obesidade, com o anticoncepcional, com a genética, é tudo junto. Perfeito. Gabriele, vou aproveitar que você falou sobre tantas coisas agora, eu vou trazer uma questão. A gente se conheceu fisicamente na minha ultrassom de mama. Né? Então, assim, eu faço ultrassom desde os 20. Pedindo a minha ginecologista. Sim. Pedindo a minha ginecologista, tá? E não tenham vergonha. Eu era um tal de, eu tô fazendo aqui, tem um carocinho aqui, então eu vou falar. E eu chegava na ginecologista, ela, Lorena, mas você não tem nem idade. Não, mas por favor, vamos fazer. E faço desde os 20 anual. Ainda tô com 38, ainda não cheguei na mamografia. Mas controlo ali, né? Não tenho cistos, não tenho a segunda gravidez, tudo certo, entendeu? Fique registrado, mas faço. E hoje, por ser uma médica, né, por estar ali, por fazer esses exames, a gente agora direcionando esse olhar aos colegas de profissão, quais são os erros mais comuns, o que a gente está deixando passar, né, nesses exames, ou na falta de olhar desses exames, ou até mesmo na falta dos exames, né, para os colegas ginecologistas ou outros profissionais que acabam indicando muitas vezes um médico da família ao acompanhar essa mulher, Gabriele. Então, tem paciente, você pode acreditar ou não, que não volta para buscar o exame. Então, tem falas que a gente diz que parece ser besteira, mas é inacreditável. Então, assim, nós como médicos, e isso vem desde o médico generalista, a gente tem que pedir a mamografia para paciente que está ali no consultório, né? Em relação à saúde da mulher, tem que pedir, porque infelizmente hoje eu recebo pacientes no consultório que acompanham com outros médicos de outras partes, né, digamos assim, e que chegam com orientação de não realizar a mamografia. Me dá vontade de falar assim, me libera que eu vou embora. Sim. Porque aí a gente respira fundo e fala, Deus me ajuda, porque eu preciso convencer. Então, assim, infelizmente, hoje a gente tem médicos que propagam informação errada. Começa a dificuldade ali no nosso meio, né? E depois disso é a realização dos exames em clínicas de qualidade, com médicos que laudam de forma correta, né? Com muita atenção, muito critério, porque tudo demanda muito olho, treinamento. A gente precisa olhar para a mamografia e quem vai dizer se tem algo suspeito somos nós, não é o raio-x que diz. Então tem que ser uma mamografia bem feita com um radiologista que vai laudar o melhor possível essa mamografia. E aí quando a gente vai para o ultrassom é médico dependente, um examinador dependente. O ultrassom vai ser bem feito se quem estiver ali estiver analisando de forma correta. Então, assim, fazer exames em médicos de confiança, clínicas de confiança, levar o exame para o seu ginecologista, para o seu mastologista, checar tudo, porque a gente fala, tá tudo bem, tá liberada, mas às vezes precisa repetir em 6 meses. Você tem uma história na família que você não contou para o médico do ultrassom e a ginecologista vai falar, olha, mas em 6 meses a gente vai fazer outro exame, a gente vai fazer uma ressonância. Então precisa fazer o exame, fazer no lugar bem feito
e levar para o ginecologista ou para o mastologista analisar e já deixar a programação, que é isso, né? Ó, eu quero ver tudo pra gente já deixar, é daqui 1 ano, é daqui 6 meses, preciso de biópsia. Então, são dificuldades pequenas, mas que atrasam todo um diagnóstico. Perfeito, eu acho, volto na eminência, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Quando eu dou meu depoimento, eu faço tração de mama desde os 20. Cara, é isso, olha, ela faz. Então, mas por quê, né? Não tem um histórico de câncer de mama na família, mas tinha, na família da minha mãe tem um histórico vasto de câncer por parte das mulheres, né? Então, assim, diferentes órgãos, então sempre me preocupei, sempre achei que tem os meus pequenos cistozinhos, então como eu tenho uma mama muito pequena, então é fácil a gente passar e sentir a mão, né? Por mais que você falou que às vezes, mas a mulher tem que conhecer o seu corpo. Eu falo tanto isso no consultório, quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente está falando de conhecer o seu próprio corpo. Ela precisa, a gente não pode ter vergonha do nosso próprio corpo, porque muitas vezes quem vai dar o primeiro grito somos nós. Olha, é uma pinta que às vezes está trocando de cor e eu preciso ir a um dermatologista avaliar, né? Meu pai teve melanoma, então eu sempre falo, olha, eu conheço todas as minhas pintas do corpo. Sei até onde estão erradas. Se sair uma nova, eu vou saber. Porque isso é cuidado. Isso é amor, isso é proteção. Essa é a casa que eu habito nesse momento. Então eu preciso cuidar. E a gente não pode ter vergonha de conversar sobre isso. Eu nunca fiz, mas por que Lorena tá falando que ela fez? Tudo bem, Lorena falando que tá fazendo desde os 20, mas achei um pouco hipocondríaca da parte dela. Mas assim, vamos lá, mas vamos conversar, vamos perguntar. Então eu acho que isso é o importante. Bruna, eu quero começar a aprofundar agora para levar essa informação para essa mulher. Cheguei ao seu consultório, passei, né, fiz todos os meus exames, deu um positivo. Muitas vezes a gente vai no ginecologista antes de ir no oncologista. Sim. Na maioria das vezes, eu acredito. Né? E aí, qual é a orientação? Por onde começar, Bruna? Vamos lá. Quando você pega o diagnóstico, né, do câncer, como já tínhamos abordado, né, ao ter o diagnóstico do câncer, quando eu pego ele primeiro ali no consultório, eu tento trabalhar o máximo que eu posso as emoções do paciente, né? Porque eu costumo dizer que o caos, ele respeita a calma, né? Então eu sei que a situação ali tá um caos, mas eu tenho que me compor, ter calma para abordar aquela paciente, como ela vai receber aquele diagnóstico. Porque com certeza aquela primeira frase ali de impacto que você vai oferecer para a paciente vai gerar traumas ou não, né? Vontade de seguir ou não, sim, durante todo o tratamento. Até porque, com relação a mim, eu ainda penso ser maior, né? Porque, querendo ou não, como é uma coisa pública, a paciente sabe, né, que eu tive câncer ou não. Então, eu acho que naquele momento elas se sentem bem ancoradas. Claro que nós não podemos, né, falhar na técnica de, entre aspas, mentira ali para o paciente. Vamos trabalhar com a verdade, mas de uma maneira real. Então, eu tento acolher o paciente o máximo que eu posso e montar uma equipe multidisciplinar, porque tudo em medicina é operador dependente, quem você confia ou não, e ajudar aquela paciente o máximo com a minha experiência, tanto clínica como pessoal, porque traz um impacto extremo na estrutura familiar, né, na estrutura de sociedade, como você aborda ali naquele momento. E isso é muito importante, nós termos essa consciência, né? E esquecer o tempo. É um momento único ali que não vai ter como eu voltar o que eu falar. Então aquele fato ali em especial, aquele momento em especial, eu tento tornar ele o mais único possível para mim e para o paciente. Porque para mim fez sentido, né? E acredito que é o que você também trabalha no consultório. Concordo, é exatamente isso. A gente olha, aí incomoda a gente primeiro, né? Muito. Aí você, putz, não acredito, mas tá bom, vamos lá, tem que resolver, né? Aí você vai passando essas emoções pro paciente com cuidado, recebendo, acolhendo e com multidisciplinar, né? Família, amigos, igreja,
religião, espiritualidade, atividade física durante o câncer de mama, o tratamento, a químio, tudo ajuda na cura. E a gente precisa focar mesmo ali. Agora, tem a questão dos exames de ultrassom, mamografia, que dão uma suspeita. E essa, na verdade, graças a Deus, a maioria das pacientes são essas que chegam com suspeita, mas que na verdade não é nada. E que chegam desesperadas também, né? Ai, deu BIRADS 2, deu BIRADS 3, tem que fazer biópsia. Então, tem esse positivo aí também, né? Da paciente que fez o exame de imagem, veio com suspeita, mas que no fim não vai ser câncer de mama. E a gente tem que acalmar muito essas pacientes aí também, porque gera, tem até um nome pra isso, né? Que é overdiagnose, que é a gente fazer um exame, dizer que ele é suspeito, mas faz biópsia e não é câncer de mama, a gente como se fizesse um sobrediagnóstico. E em toda essa fase a paciente passa por um trauma também. Então a gente precisa colher também essas pacientes que vão para biópsia, que vão fazer segmento em 6 meses e dizer que a maioria não é nada, né? Se for algo realmente muito suspeito, a gente já dá uma sinalizada, porque aquilo ali também depois fica de trauma na paciente. Perfeito. Por isso que a gente tem que ser o mais didático possível, né? Você estava falando da questão dos BIRADS, eu explico para o paciente, porque eu penso que o autoconhecimento e o protagonismo ali do que ele está vivendo, não que ele queira ser médico, mas como paciente é muito importante, porque esse trauma vai ser menor, né? Ou seja, quando você abordou, né, um BIRADS 3, nós vamos repetir em 6 meses, explicar as características, porque quando ele pega aquele diagnóstico, imagine a angústia de um paciente, 6 meses, né? Exatamente. Então tem que ter esse tema acolhedor e naquele momento eu já envolvo a equipe multidisciplinar no sentido de dividir responsabilidades também entre eu, o paciente e o mastologista, né? Eu tenho que passar isso para o paciente também. Sim. Até porque eu costumo dizer, não sei como você observa, eu falo assim, no caso do BIRADS 3, né? Os 3% tem que ficar comigo e com o mastologista. Você vai agarrar nos 97% da benignidade, deixa a parte dos 3% com quem está preparado para te ajudar, né? Porque o BIRADS 3% você tem que acompanhar, se vai crescer ou não, como é que vai ficar aquelas bordas. Então eu tenho que ter sinceridade, porque senão esses 3% nesses 6 meses, dependendo da fala que eu abordei, ela pode não levar a sério. E eu gosto que seja acompanhado depois, esse segundo olhar, esse second look, pelo mastologista. Até porque você vê aquele nódulo, aquelas características todos os dias. Eu sou um ginecologista geral que já passou pelo câncer. Então eu quero o percentual dela não é de 3%, é de 0. Eu quero para ela um BIRADS 2, não é um BIRADS 3. Sim. Então eu tenho que dividir essa responsabilidade, porque eu não sei se a máquina estava boa, se aquelas bordas realmente foram bem visualizadas. Então eu me preocupo com tudo, porque a medicina ela está nos detalhes, nós estamos de frente de um paciente, né? Então tudo em medicina hoje eu penso que eu tenho que estudar muito para aprender a dividir responsabilidades, porque eu não sou dona do saber e nem das bordas dos nódulos, né? Divide com a gente, divide com o mastologista. Perfeito. Gabriele, destrincha pra gente hoje aqui em Linhares o nosso passo a passo do que a gente teria com um diagnóstico de câncer de mama. Da onde a gente começa para até a gente chegar até que ponto uma paciente que está ouvindo a gente aqui agora, que pegou, que está se sentindo perdida, que está com dúvidas que o que foi orientada é de fato. Destrincha pra gente esse caminho, para onde eu vou primeiro, para ir depois para onde. Faz aí um caminhozinho pra gente. Então, a gente sempre tem o apoio da Unidade Básica de Saúde, né, e do programa da Medicina da Família e Comunidade. E a paciente, independente da idade, teve sintoma, vai procurar o posto de saúde ou a unidade básica e a partir dali ela vai ser encaminhada, vai consultar com o médico generalista e aí eles têm abertura para encaminhar pra gente como mastologista lá na Casa Rosa. Então, mesmo a paciente abaixo dos 40 anos, teve algum sintoma, procura a unidade, assistente social, e eles vão
fazer um exame que seja o físico, né? Tem muita paciente que chega lá só com o exame físico na Casa Rosa, porque o médico achou estranho e já pediu opinião. Outras ele faz ultrassom e depois encaminha. E a paciente com 40 anos, ela vai lá e já vai ser solicitado a mamografia para ela. Não necessariamente mamografia e ultrassom. E ela pode acompanhar ali no postinho de saúde, se não tiver história na família, porque se tiver história na família ou qualquer ultrassom, eles já vão encaminhar para Casa Rosa. Então posto de saúde, precisou, será encaminhada para Casa Rosa, lá quem atende sou eu e o Pedro, então a gente consegue levar essa demanda, né? E aí a gente precisando de biópsia, algumas a gente faz ali na própria consulta, se for nódulo palpável. Se não for palpável, a gente encaminha na rede do estado para fazer guiado por ultrassom ou por mamografia e se precisar de cirurgia. Geralmente aqui vai para a oncologia do Rio Doce, faz biópsia lá, mas pode, em alguns casos, ser encaminhada para Vitória ou para outra cidade. Fez essa biópsia, se vier câncer de mama, trata ali na oncologia no Rio Doce e aí, graças a Deus, a gente tem todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia, a gente tem até a touca lá e a reconstrução de mama também. Então a gente tem a prótese à disposição. O Pedro, né, e a equipe da mastologia conseguem reconstruir todo mundo que pode, né, que está dentro dos critérios. Então, graças a Deus, aqui em Linhares a gente tem esse sucesso assim, disparado. Isso não é comum no Brasil, mas por lei deveria ter acesso, né? E aí na rede privada, o ginecologista mesmo, né, já pode marcar a consulta com o ginecologista no geral e com o mastologista é meio que livre, né? Então o paciente por livre demanda pode ir lá no privado e agendar a consulta com o ginecologista ou com o mastologista e a partir daí a gente vê o que está acontecendo. Eu sempre falo, não deve ser nada, mas que bom que você veio, porque se for, a gente vai fazer o diagnóstico. Outra coisa que eu falo também é tomara que seja tudo à toa. A gente vai fazer o exame à toa, se quando é biópsia, tomara que seja à toa, tudo à toa. A gente faz para não ter nada, mas se tiver, a gente tá ali de olho. Perfeito. Bruna, a gente sabe hoje que o câncer de mama ele tem atingido cada vez mulheres mais jovens. Sim. Né? Essa é a realidade. E mulheres mais jovens, a gente está falando mulheres com suas vidas com parceiros ativos, sobre a sua sexualidade, sua fertilidade, e todas essas questões que estão envoltas. Você mesma falou, você tinha 35 anos, estava no auge, poderia pensar em ter mais um filho, pensar em outras estruturas. Como abordar isso clinicamente com uma paciente que está em tratamento de um câncer de mama? Essa parte foi impactante na minha vida. Por quê? Como eu tive câncer muito nova, né, aos 35, a droga que eu utilizei, o tamoxifeno, ela é impactante na questão da sua sexualidade, da sua lubrificação e eu tive que estudar, e muito. Por quê? As tecnologias novas sobre essa parte de regeneração, sobre essa questão de lidar com essa sexualidade, eu estava com a equipe de ponta. Nós estamos falando de oncologia na Beneficência Portuguesa, com o Dr. Musaide, e ele não sabia lidar com aquilo. Por quê? Um paciente jovem usando uma droga que pode bloquear a sua menstruação, você vai parar de ter lubrificação, de ter libido. E foi impactante para ele, porque se o câncer de mama ele está acostumado a lidar ali com as pacientes 50 a mais, que já estão na menopausa no climatério, já é uma queixa que às vezes elas já aceitaram ou está em processo de resolução. Agora uma paciente jovem, como eu, tive que entrar com toda essa questão de equipe multidisciplinar, né, do psicólogo, do sexólogo, da fisioterapia pélvica, de todas essas tecnologias. E eu comecei a estudar muito sobre todas essas tecnologias, porque não podia usar hormônio, né? Não podia usar hormônio óbvio, né? Local, nem oral. E de saber enquadrar a questão de qual lubrificante usar, qual tecnologia você usar para estimular a formação de colágeno na sua região genital, para ter um ato sexual agradável. E
a principal função ali do ginecologista é abordar com o parceiro, né? Você tem que chamar o parceiro, conversar como que vamos propor essa nova esfera ali daquela sexualidade daquele casal. E eu percebo que eu tenho impactado e mudado muito a vida dessas pacientes que nos procuram, porque acaba, querendo ou não, essa área ser pesada lá para o mastologista e para o oncologista. Isso tem que ser dividido, porque não tem como você ter essa abrangência tão grande, né, da parte dessa sexualidade. Mas que hoje é garantia de sucesso com relação a essa orientação da lubrificação, dos lubrificantes, das tecnologias novas que estão no mercado, que são autorizadas, né, pela literatura a serem realizadas e com um sucesso muito alto, né, na vida desse casal. Não sei como está a sua experiência. Não, é um assunto difícil que as pacientes não querem compartilhar, que o parceiro também não se sente à vontade, né? Então a gente tem que abordar de forma ativa, né? E aí devagarzinho e caminhando na melhora dessa questão, principalmente da lubrificação mesmo, né? Lubrificação, atrofia, ressecamento, a paciente pode ter dor e não ter vontade, né? Que é a perda da libido. Sim. Quando, durante a quimioterapia, depois a tendência é ir melhorando. Mas quando a gente fala de uma paciente que vai tomar o tamoxifeno, o letrozol, né? O anastrozol por 5 a 10 anos, isso sabidamente tem um efeito mais prolongado, né? Então a gente hoje estuda muito questão de tratamentos hormonais e não hormonais. A gente consegue usar hoje o estrogênio tópico, né, na vagina, mas de forma alguma pode tomar hormônio, colar adesivo, nada, não pode. Mas a gente tem medicações que não são hormonais, né, que a gente consegue usar, que consegue atuar ali naquele eixo de uma melhora da ansiedade e aumento da libido. Perfeito, eu acho esse assunto tão importante, a gente precisa tanto falar, porque há uma mulher para além de um câncer, há uma família para além de um câncer, né? Então, assim, a gente precisa entender, porque é um tratamento a longo prazo. A gente não está falando de um tratamento ali, fiz uma cirurgia, muitas vezes, como vocês falaram, 5 anos de tratamento. Sim. E como que essa mulher vai viver, como é que esse relacionamento vai sobreviver a isso? A gente não está falando de uma coisa específica, rápida. Então, trazer essa conversa, né? A gente sempre fala assim, Outubro Rosa, a gente fala sobre prevenção, a gente fala, tá, mas e quem tá ali? Né, quem está vivendo isso e essas informações, será que todo mundo teve acesso que você teve de poder ter essa informação? Então talvez alguém está ouvindo isso agora, sim, pela primeira vez, está em casa com um parceiro, está sentindo, porque eu sempre falo, aquele desgaste do casamento, já estou passando por todas as questões, mas ainda mais essa, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo assim, eu trabalhei na oncologia por algum tempo, aqui em Linhares. E eu sempre, quando ia falar no Outubro Rosa, eu tive a oportunidade de fazer grandes campanhas aqui no início da oncologia, de fazer caminhadas, da gente conseguir o Uniciavanza, que é um teatro que a gente tem aqui em Linhares, que é um teatro pequeno, mas assim, de estar com ele lotado de mulheres, e eu sempre dou o mesmo exemplo. O que é isso aqui? A câmera tá em mim agora, então o que é isso aqui? Isso é o colo da mulher, gente. Sim. É aqui que tudo para. É aqui que você pega o bebê e coloca o bebê para que ele se acalme, mas é aqui também que você bota o seu marido, muitas vezes, para se acalmar. E é aqui que você sente. Essa região da mulher, ela tá envolta de muitas coisas. Sabe, isso não é só um seio, como uma parte, pele, músculo, sabe? É muito mais, isso é o colo dessa mulher, gente. A gente não está falando de qualquer, a gente está falando daquilo que acolhe. Então a gente precisa pensar, né, e entender esse processo. Eu acho que isso é fundamental. Então ter esse olhar da equipe multidisciplinar, de entender do que a gente fala quando a gente fala de uma cirurgia, onde você retira um quadrante e aquela mama vai ficar com aquela deformação.
né? Quando a gente tira um seio inteiro e o outro fica, e você vê, né, aquela situação da protuberância de um lado e do outro não. Quantas mulheres usando enchimento, né? Quantas mulheres se colocando em situações, muitas vezes, quantas vezes na oncologia via mulheres todas machucadas porque botavam enchimentos para poder, e aquele calor, o sol, Linhares é uma cidade quente. Vocês já viram isso, gente? Eu não tô falando coisas que a gente não vê na parte clínica, né? Eu tô compartilhando coisas, mas eu sei, a câmera tá em mim, mas assim, se os meus jogadores estão aqui balançando a cabecinha, porque assim, essa é a realidade. Né? Isso aqui é muito mais. E a gente tá falando de uma mulher que era vaidosa antes disso, que tinha uma vida profissional, que tinha uma vida familiar, né? A queda do cabelo, você falou que hoje a gente tem a touca, né, Bruna? E Gabriele também falou, mas gente, é a vaidade dessa mulher. Ah, mas isso agora não está em jogo. Cara, tá tudo em jogo. Sim. Eu tô errada, meninas. Tá tudo em jogo, tá tudo. É um diagnóstico que vem e avassala a gente, é um casamento, é a vida profissional. Nossa, eu tava pronta pra ganhar uma promoção e agora, né, como é que vai? Isso é muita coisa envolvida. Então a gente não pode deixar de falar sobre a questão da sexualidade, da fertilidade, da questão da autoestima da mulher, porque a gente precisa lembrar disso tudo, porque não é apenas o câncer, não é só o tratamento. Óbvio, a gente quer salvar essa vida. Sim. A gente quer que ela passe por tudo isso, o cabelo cresça, a vida continue e etc. Mas a gente também não pode esquecer que durante esses 5 anos essas coisas vão acontecer. E a gente não pode deixar de pensar nisso. Gente, eu queria ter horas, milênios pra gente ficar falando, mas a gente já tá quase se encaminhando pro fim. Eu queria começar os mitos e verdades de algumas coisas que a gente sempre tem dúvida. Tem umas coisas que tá aqui no roteiro, mas outras coisas eu vou aqui agora que foi me vindo quando a gente conversando, né? Vamos começar pelo uso do anticoncepcional, que é uma coisa que assusta e vocês já trouxeram tanto, e a reposição hormonal, né, nessa questão da mulher 40 a mais, aí de quando a gente já começa a entrar no período, né, do climatério e da menopausa. Vamos falar sobre isso. Quais são os mitos, quais são as verdades a respeito disso? Quem quiser começar, pode começar. Já até peguei minha canequinha, ó, pra só ouvir. Vamos começar pelas estatísticas, né? Não podemos fugir da medicina baseada em evidências, né? Os artigos novos, não é mistério para ninguém, são claros que o uso de anticoncepcional oral em tempo prolongado vai aumentar, sim, no futuro, juntando, né, tudo que está acontecendo ao risco de câncer de mama. Tanto que isso foi abordado em oncologia lá quando eu estava em tratamento, que eu usei anticoncepcional oral equino, não usava anticoncepcional dos atuais, né, que são poucos no mercado, 17 anos de anticoncepcional oral, né, por tempo prolongado. Não sei a sua opinião com relação à mastologia, mas na ginecologia, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é um dado certo com relação ao tempo prolongado de uso de anticoncepcional oral. Sua opinião? O anticoncepcional aumenta o risco. Aumenta o risco. Mas eu sempre costumo dizer que não vai ser culpa dele. Né? Ele aumenta o risco, mas o risco que ele aumenta não é tão grande. Tem mais risco de você desenvolver pela obesidade, pelo sedentarismo, pelo alcoolismo, pelo tabagismo, consumo de açúcar, por todos os outros fatores, aumentam muito além do que o anticoncepcional aumenta. Então isso é um fato. Aumenta o risco, aumenta. É pouco. E provavelmente você não vai precisar parar de tomar anticoncepcional porque você está agora com risco de câncer de mama. Mas isso tem que ser compartilhado com o ginecologista, porque a gente tem infinitas opções de anticoncepção, inclusive não hormonais. Então a gente pode alternar nessas medicações, né? E a terapia de reposição hormonal, ela também aumenta o risco do câncer de mama. Os pacientes que são pós-menopausa agora já tem mais risco, obesidade mais risco, e aí junta com o hormônio, que quando utilizado de forma prolongada também por mais de 5 anos vai aumentar o risco do câncer de mama. Só que a gente está falando de terapia de reposição hormonal controlada com ginecologista em doses terapêuticas para paciente sintomática da menopausa, né? Então, o paciente que está na menopausa que não tem sintoma, ela não tem que tomar reposição hormonal.
Tem medidas, tem cuidados, tem medicações, mas não é uma obrigatoriedade. Estou na menopausa, não é igual à reposição hormonal. Então, para o paciente com sintomas de dose adequada. Agora, quando a gente passa para a parte de reposições que extrapolam os dados, né? Para fins estéticos, paciente assintomática, doses que a gente nem sabe como o paciente está usando, isso aí também extrapola o estudo, né? Então, com certeza não, mas a gente ainda terá mais dados e que provavelmente vão mostrar que aumenta muito além do que a gente já imagina. Perfeito. A questão é multifatorial, né? Não envolve só o uso do anticoncepcional ou só a terapia de reposição hormonal. Envolve todo o estilo de vida daquele paciente. Isso que tem que ficar bem claro para os pacientes. Entender que assim, não é vilão, mas precisa ser discutido. Sim, Perfeito. Perfeito. Meninas, outro mito e verdade pra gente ir pras considerações finais. Minha mãe teve câncer de mama. Como proceder com os cuidados comigo? O que eu tenho que fazer? Posso usar anticoncepcional? Não posso usar anticoncepcional? Como que eu vou cuidar do meu corpo para? Só pra gente finalizar do anticoncepcional, até as pacientes que têm mutação genética conhecida nela mesma, elas não têm contraindicação absoluta a anticoncepcional. Então, assim, o anticoncepcional de fato não é vilão nem na paciente que tem história na família. Então, isso pode ser analisado e ela vai provavelmente poder usar. Históricos de câncer familiar? E aí, em relação à história, eu sempre falo com as pacientes que é onde você pode tocar com a mão. Se você tem história na família de mãe, irmão e filho, você precisa se preocupar porque isso é parente de primeiro grau. Tia, avó, prima, não é primeiro grau. Mas se você tem 2 tias da parte de pai, uma avó, então isso aí começa a influenciar. E a mulher que tem o parente de primeiro grau com o diagnóstico de câncer de mama tem que procurar ali a partir dos 25 anos, porque a gente começa o ultrassom, a mamografia precoce, provavelmente em torno dos 35, e a ressonância de mama, às vezes a gente começa com 30 anos, com 25, analisa teste genético. Se a mãe faleceu por câncer de mama, não é viva, a gente consegue testar na própria paciente. Então, assim, tem muitas orientações e precisa ser o mais precoce possível. Perfeito. Quer somar, Bruna? Não. Acho que fechamos aí. Bom, meninas, de fato queria ter horas, a gente já tá aqui 53 minutos falando, eu queria de fato ter umas 2, que eu ainda teria várias perguntas pra trazer. Eu sei que esse assunto é extenso, mas também sei que nas redes sociais de vocês esse mês vai ser um mês rosa, bastante colorido, né, com várias nuances de rosa, de informação de qualidade. Sei que Bruna tá repleta de eventos, de palestras que vai participar, a Gabriele também que já tá divulgando, né, então assim, quem quiser vir somar, trazer mais informação, buscar, as meninas também se disponibilizam sempre em caixinhas de perguntas. Então, pergunta, né? A ideia do movimento maternar é levar informação de qualidade para você. E eu tenho certeza que você que está em casa conseguiu tirar daqui um pontinho, que seja ali o primeiro passo para você poder levar essa conversa a mais com o seu ginecologista, com o seu mastologista, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua cunhada, com quem quer que seja, com as mulheres que fazem parte da sua vida. Porque se você se importa com uma mulher, essa conversa foi para você. Então a gente não tem o que discutir. Fazendo as considerações finais, Gabriele, o que você queria deixar para quem está em casa nesse momento? Sua fala, fica muito à vontade, esse microfone é seu, essa câmera é sua. Na mastologia, a maioria das doenças não tem o diagnóstico final de câncer de mama, então não tenha medo de procurar, né? Vai no consultório, porque a maior chance é que não seja nada. Então tira essa angústia. E também é sobre cuidar do outro. Então, você é homem, agenda o exame para sua mãe, agenda a consulta para sua mãe, para sua irmã, para sua filha e leva. Então, não é só sobre nosso exame, também é sobre cuidar do próximo. Perfeito. Obrigada, viu, por ter aceito o convite, por vir dividir a sua experiência com a gente. Eu sei que é um tema que te toca, que te emociona. Você começou, né, o bate-papo falando sobre isso, porque é a sua vida, é literalmente grande parte da sua vida. Sim. E eu sei que a gente lida com a vida, a gente lida com situações impactantes e não tem como isso não nos atravessar, né? A psicologia por muitos anos usou essa imparcialidade,
né, como uma desculpa para muitas coisas. E a gente se atravessa o tempo todo. Não existe divisão, né? Não tem. A gente gostaria, né? A gente vai aprendendo, eu acho, com o tempo, a manejar isso de forma, mas ver os seus olhos aqui, né, com lágrimas, é porque isso te toca, é porque isso faz parte. Então, assim, obrigada por ter vindo dividir isso com a gente hoje. Tenho certeza que quem tá em casa se tocou com você, viu? Eu que agradeço. Bruna, deixa pra gente suas considerações finais, sua palavra enquanto mulher, enquanto paciente, enquanto médica, soma pra gente. Na verdade, eu quero deixar não como médica, não como ginecologista, mas como ser humano mesmo, como paciente oncológica, né? A gente estava até conversando antes de entrar sobre a questão do corpo, do território. Para mim, né, o câncer de mama, como você falou, do acolhimento, do colo, essa cicatriz, que por acaso é física, ela tem mais repercussão de cicatrizes internas. Então, que as nossas cicatrizes físicas, elas somem como força, né? Eu olho para as minhas cicatrizes da mastectomia, da minha reconstrução, não de uma maneira estética, e nem das minhas pacientes, mas com um olhar extremamente de empatia, de aconchego, de força. Ao olhar para as minhas cicatrizes, reconhecer que eu passei por aquele processo e que continuo forte, que continuo e que posso exalar essa força para as pacientes, que na verdade quando fala assim, as cicatrizes não te representam, não, as cicatrizes me representam muito. Eu me lembro da frase quando você fala do Vic, né, nas suas palestras, tudo, a cicatriz ela me representa poder, né? E é isso que eu passo para as pacientes e convenço elas no dia a dia, não precisa mexer mais com essa reconstrução, você já está curada. O poder de aceitação começa conosco, não é da parceria, é conosco, né? E que o câncer, ele não te define, né? O câncer, você é o protagonista, o câncer não te traz definição de nada, ou seja, você pode ter tido o câncer, mas o câncer nunca ele poderá assumir o primeiro lugar e nem nos ter, né? Cicatriz é força e o câncer, ele não me define. Esse é o recado para todas que estão enfrentando esse processo, que ele tem fim, né? É findável, né? Isso vai ter um fim, e o fim é você que vai sinalizar. O fim não necessariamente ele vai significar o que as pessoas estão esperando, né? Ou seja, aquele fim estético, aquele fim feliz. O fim ele tem que representar o processo, né? Essa cicatriz, essa mensagem. O fim é você quem define, não é a palavra câncer, nem a palavra cicatriz. Perfeito. Obrigada. Obrigada a você. Por ter vindo, por ter entrado num carro, ter dirigido 3 horas até aqui, por ter compartilhado sua história, por ser a mulher de força, de luz que você é. Eu tinha certeza que esse podcast iria mexer com quem está em casa, iria mexer com a gente, iria nos emocionar, porque vocês são instrumentos de luz, de força, vocês são representatividade para tantas mulheres que escutam vocês nos vídeos, no nosso Instagram, que hoje é uma forma, a gente alcança mulheres de todo o Brasil, de todo o mundo muitas vezes, e assim, eu acho que é isso. Eu brinquei com o Ângelo e com o Anderson quando eles vieram falar de AVC, que eles falavam do AVC com sangue nos olhos. Aquela situação assim, sabe? De que a gente fala sobre um assunto e vibra, né? Chega e faz aquele... né? Eu falei assim, que eu reconhecia neles o que a gente do movimento maternar, a gente fala quando a gente fala sobre saúde da mulher num todo. Sim. Né? Porque o movimento maternar, ele é a saúde da mulher num todo. E a gente fala, a gente faz esse E ouvindo vocês duas aqui hoje, eu só ouvi esse de novo, né? De duas mulheres que estão fazendo da sua profissão muito mais do que uma profissão. Estão fazendo um legado de vida. Então, assim, obrigada por terem vindo, por terem compartilhado a experiência clínica, mas, acima de tudo, por terem compartilhado esses 2 seres humanos de luz e de potência que vocês são. Obrigada de verdade. Obrigada. Viu?
Para você que está em casa, espero que você tenha gostado do nosso podcast, que ele tenha te impactado, que ele tenha levado informação de qualidade para você. Vamos juntas? Não vamos só vestir rosa no Outubro Rosa. Vamos conversar com uma amiga. Ao invés de vestir uma roupa cor-de-rosa, que é simbólico, é bonito, mas chama uma amiga para tomar um café, pergunta: minha amiga, seus exames estão em dias? Você tem ido ao seu ginecologista? Já fez uma ultrassom de mama alguma vez na vida? Sabe como é? Tem dúvida? Vamos juntas no ginecologista. Se você tiver algum tempo sem ir, porque não tem quem vá, eu vou com você. Vamos levar informação de qualidade. Vamos fazer de outubro um mês de informação, porque informação salva a vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.